22. Caesar estava sentado dentro de um dos prédios mais bonitos das minas de Hatzin, uma antiga casa da guarda, segurando uma caneca de chá quente. Os anciãos de Terry sentavam-se em cadeiras à sua frente, um pequeno fogareiro aquecendo o ambiente. No dia seguinte, Caesar teria de partir para alcançar Goradel e Brisa, que naquele momento já estariam quase chegando a Orutou. A luz do sol estava minguando, as brumas já haviam chegado e se assentavam lá fora diante da janela de vidro. Caesar mal conseguia divisar as depressões no terreno escuro. Fendas na terra. Havia dúzias de fendas. O povo de Terrace tinha levantado cercas para marcá-las. Poucos anos antes, quando Kelsier ainda não havia destruído os cristais de Action, homens tinham sido forçados a rastejar por essas fendas, buscando pequenos geodos com contas de Action no centro. Cada escravo que não conseguisse encontrar ao menos um geodo por semana era executado. Provavelmente ainda havia centenas, talvez milhares de cadáveres presos sob a terra, perdidos em cavernas profundas, mortos, sem ninguém saber ou se importar. Que lugar terrível era este, Caesar pensou, virando-se para longe da janela, enquanto uma jovem terrisana fechava as cortinas. Diante dele, na mesa, estavam vários livros que discriminavam os recursos, despesas e necessidades do povo de Terrace. Acredito que sugeri manter esses números em metal, Caesar disse. Sim, mestre guardador. Um dos mordomos anciãos disse. Copiamos os números importantes em uma folha de metal toda noite e verificamos semanalmente com os cadernos para garantir que nada mudou. Isso é bom, Caesar disse, escolhendo um dos livros de registro e pousando-o no colo. E o saneamento? Cuidaram desses problemas desde a minha última visita? Sim, mestre guardador, disse outro homem. Preparamos muito mais latrinas, como o senhor ordenou, embora não precisemos delas. Pode haver refugiados, Caesar explicou. Quero que vocês possam cuidar de uma população maior, caso isso seja necessário. Mas, por favor, não apenas sugestões, não ordens. São apenas sugestões, não ordens. Não tem autoridade sobre os senhores. O grupo de mordomos se entreolhou. Caesar se mantivera ocupado durante seu tempo com eles, o que impedira de remoer pensamentos melancólicos. Havia garantido que tivessem suprimentos suficientes, que mantivessem uma boa comunicação com Penrod em Luthadel, e que tivessem estabelecido um sistema para resolver controvérsias entre eles. Mestre guardador, um dos anciãos finalmente disse. Quanto tempo o senhor ficará? Devo partir pela manhã, temo eu. Vim simplesmente verificar se precisavam de algo. São tempos difíceis para se viver, e acredito que os senhores possam ser facilmente esquecidos por quem está em Luthadel. Estamos bem, mestre guardador. Um dos outros tranquilizou. Era o mais jovem dos anciãos, com apenas poucos anos a menos que Caesar. A maioria dos homens ali era muito mais velha e de longe mais sábia que ele. O fato de dependerem dele parecia errado. O senhor não poderá reconsiderar seu lugar conosco, mestre guardador? Outro deles perguntou. Não necessitamos de comida ou terras. O que nos falta é um líder. Creio que o povo de Terrace tenha sido oprimido por tempo demais, Caesar respondeu. Não precisam de outro rei tirano. Não um tirano, um deles disse. Um dos nossos. O senhor soberano era um dos nossos, Caesar comentou, em voz baixa. O grupo de homens baixou os olhos. O fato de o senhor soberano ter se provado um terrisano era uma vergonha para todo o povo. Precisamos de alguém que nos guie, um dos homens afirmou. Mesmo durante os dias do Senhor Soberano, ele não era nosso líder. Dependíamos do sínodo e de guardadores. Dependíamos do sínodo de guardadores. O sínodo de guardadores, os líderes clandestinos da seita de Caesar, tinham liderado do povo de Terrace por século, trabalhando secretamente para garantir que a feroquemia continuasse, apesar das tentativas do Senhor Soberano de tirar o poder dos terrisanos por meio de procriação controlada. Mestre guardador, mestre Vedleo, o mais velho dos anciãos, se pronunciou. Sim, mestre Vedleo, o senhor não está com suas mentes de cobre. Caesar baixou os olhos. Não havia percebido que era possível notar, embaixo das túnicas, que não estava usando os braceletes de metal. Estão na minha bolsa. Parece-me estranho, Vedlow disse, que o senhor tivesse que se esforçar tanto durante os tempos do senhor soberano, sempre usando suas mentes de metal em segredo, apesar do perigo. E porém, agora que tem liberdade de fazer o que deseja, carregue em sua bolsa.
Caesar balançou a cabeça. Não posso ser o homem que os senhores desejam que eu seja. Não no momento. O senhor é um guardador. Eu era o menor deles, Caesar disse, um rebelde e um renegado. Eles me expulsaram de sua presença. A última vez que deixei Tathindwen foi em desgraça. O povo me amaldiçoava no seio de seus lares. Agora eles o abençoam, mestre Caesar, um dos homens disse. Não mereço essas bênçãos. Merecendo ou não, o senhor é tudo o que nos restou. Então, somos um povo mais desconsolado do que parece. O silêncio tomou o aposento. Havia outro motivo para eu ter vindo para cá, mestre Vedlow. Falou Caesar, erguendo os olhos. Diga-me, alguém de seu povo morreu recentemente em circunstâncias estranhas? Do que o senhor está falando? O velho Terrizano perguntou. Mortes pelas brumas. Caesar respondeu. Homens que são mortos apenas por saírem meio às brumas durante o dia. Essa é uma lenda dos Ska, um dos homens disse com desdém. As brumas não são perigosas. De fato, Caesar disse, cauteloso. Vocês enviam pessoas para trabalhar nelas durante as horas do dia, quando as brumas ainda não se retiram? Vocês enviam pessoas para trabalhar nelas durante as horas do dia quando as brumas ainda não se retiraram? Claro que sim, respondeu o Terrizano mais jovem. Ora, seria tolice desperdiçar essas horas de trabalho. Caesar achou difícil não deixar sua curiosidade ser provocada por aquele fato. Terrizanos não morriam com as brumas. Qual seria a relação? Ele tentou invocar a energia mental necessária para pensar no assunto, mas sentiu uma indiferença traidora. Queria apenas se esconder em algum lugar onde ninguém esperasse nada dele, onde não precisasse resolver os problemas do mundo ou mesmo lidar com sua própria crise religiosa. Quando quase fez isso, uma pequena parte dele, porém, uma centelha de seu anterior. Uma centelha de seu eu anterior recusou-se a simplesmente desistir. Ao menos continuaria sua pesquisa e faria o que ela Nevin pedisse. Não era tudo o que podia fazer, e isso não satisfaria os terrizanos que estavam ali sentados, olhando para ele com expressões necessitadas. Mas, por ora, era tudo o que Caesar podia oferecer. Ficar nas minas seria se entregar, ele sabia. Precisava continuar avançando, continuar trabalhando. Desculpem, ele disse, para os homens, deixando o livro de registro de lado. Mas é assim que as coisas devem ser. Durante os primeiros dias do plano original de Kelsier, lembro-me de como ele nos confundia com seu misterioso 11º metal. Ele alegava que existiam lendas de um metal místico que possibilitaria o assassinato do Senhor Soberano, o que o próprio Kelsier havia localizado o metal depois de uma intensa pesquisa. Ninguém realmente soube o que Kelsier fez nos anos entre sua fuga das minas de Hatzin e seu retorno a Luthadel. Quando pressionado, simplesmente dizia que estivera no ocidente. De alguma forma, em suas peregrinações tinha descoberto histórias que nenhum guardador jamais havia ouvido. A maior parte do bando não sabia o que fazer com as lendas das quais ele falava. Talvez tivesse sido a primeira semente que fez até mesmo seus mais antigos amigos começarem a questionar sua liderança. 23. Nas terras do leste, próximo aos desertos de Saibro e Areia, um jovem foi ao chão dentro de uma cabana Ska. Foi muitos anos antes do colapso, e o Senhor Soberano ainda vivia. Não que o garoto soubesse disso. Era uma coisa suja, maltrapilha, como a maioria das outras crianças Ska no Império Final, jovem demais para ser mandado para trabalhar nas minas, passava os dias fugindo dos cuidados da mãe e correndo com grupos de crianças que buscavam comida nas ruas secas e empoeiradas. Fantasma não era aquele garoto havia bons 10 anos. De alguma forma, tinha ciência de que estava delirando, que a febre causada por suas feridas estava fazendo com que apagasse e voltasse, sonhos do passado preenchendo sua mente. Ele os deixou correr soltos. Manter a concentração exigia energia demais. Então, ele se lembrou do que sentiu ao atingir o chão. Um homem grande, todos os três eram grandes se comparados ao fantasma, estava sobre ele. A pele empoeirada e suja de um minério. O homem cuspiu no chão ao lado de fantasma e virou-se em seguida para os outros Ska no cômodo. Havia muitos. Um chorava, as lágrimas deixando linhas de limpeza nas bochechas, lavando a poeira. Tudo bem, o homem zarrão disse. Pegamos ele. E agora? As pessoas se entreolharam. Uma fechou a porta da cabana em silêncio, bloqueando a luz vermelha do sol. Há apenas uma coisa a ser feita, o outro homem disse. Vamos entregá-lo.
Fantasma ergueu o rosto e encontrou os olhos de uma mulher chorando. Ela afastou o olhar. Onde sendo do que foi? Fantasma questionou. O homem grande cuspiu novamente, encaixando a bota no pescoço de Fantasma e o empurrando de volta à madeira rústica. Não deveria ter deixado ele correr por aí com aquelas gangues de rua Margel. O maldito garoto quase não fala coisa com coisa. O que vai acontecer se o entregarmos? Um dos outros homens perguntou. Digo, e se decidirem que somos como ele? Eles poderiam nos executar. Eu já vi isso antes. Você entrega alguém e aquelas coisas vêm procurar todo mundo que eu conhecia. Problemas como os dele correm na família, isso sim, outro homem disse. A sala ficou em silêncio. Todos sabiam da família de Fantasma. Eles vão nos matar, o homem disse, assustado. Vocês sabem que vão. Eu vi. Estavam com aquelas estacas nos olhos, espíritos da morte. São sim. Não podemos simplesmente soltar o garoto. Outro homem falou. Vão descobrir o que ele é. Tem apenas uma coisa a ser feita, o homem zarrão disse, apertando o pescoço de Fantasma com mais força. Os ocupantes do cômodo, os que Fantasma conseguia ver, assentiram com seriedade. Não podiam entregá-lo, não podiam soltá-lo, mas ninguém sentiria a falta de um órfão Ska. Nenhum inquisidor ou obrigador perguntaria duas vezes sobre uma criança morta encontrada nas ruas. Ska morriam o tempo todo. O Império Final era assim. Pai, o Fantasma sussurrou. O salto da bota pressionou com mais força. Você não é meu filho. Meu filho saiu nas brumas e nunca mais voltou. Você deve ser um espectro das brumas. Fantasma tentou contestar, mas o peso sobre o pescoço era demais. Não conseguia respirar, muito menos falar. O cômodo começou a escurecer, e ainda assim seus ouvidos, incrivelmente sensíveis, aprimorados por poderes que ele mal entendia, ouviram alguma coisa. Moedas. A pressão em seu pescoço cedeu. Ele conseguiu tomar fôlego. Sua visão começou a voltar. E lá, caídas no chão diante dele, estavam lindas moedas de cobre. Ska não recebiam por seu trabalho. Os minérios recebiam mercadorias em troca. Quase insuficiente para sobreviver. Ainda assim, Fantasma às vezes vira moedas passando entre mãos nobres. Uma vez conheceram um garoto que tinha encontrado uma moeda perdida em meio à sujeira das ruas. Um garoto maior o matara por ela. Então, um nobre matou esse outro garoto, quando ele tentou gastá-la. Parecia a Fantasma que nenhum Ska queria moedas. Eram valiosas demais, perigosas demais. Ainda assim, todos os olhos no quarto encararam aquela riqueza esparramada. A bolsa em troca do garoto, uma voz disse. Corpos abriram caminho até onde um homem estava sentado, a uma mesa no fundo do cômodo. Ele não olhava para o Fantasma, apenas ficou lá, em silêncio, enfiando colheradas de mingau na boca. Tinha um rosto retorcido e deformado, com couro que havia ficado tempo demais no sol. Então, o homem retorcido perguntou, entre colheradas. Onde conseguiu esse tanto de dinheiro? O pai de Fantasma inquiriu. Não é da sua conta. Não podemos soltar o garoto. Um dos Ska disse. Ele vai nos trair. Assim que o pegarem, vou contar que sabíamos. Eles não vão pegá-lo, o homem retorcido falou, dando outra colherada de mingau. Ele vai comigo para Lotadel. Além disso, se não soltarem, vou embora e falo aos obrigadores sobre todos vocês. Ele fez uma pausa, abaixando a colher, passando o olhar rabugento pela multidão. A menos que pretendam me matar também. O pai de Fantasma finalmente tirou o calcanhar do pescoço do menino, fazendo menção de ir até o estranho retorcido. No entanto, a mãe de Fantasma agarrou o marido pelo braço. Não, Diadol. Ela disse, baixinho, mas não tão baixo para os ouvidos aguçados de Fantasma. Ele vai te matar. Ele é um traidor, o pai de Fantasma cuspiu. Serviçal no exército do Senhor Soberano. Ele nos trouxe moedas. Com certeza, ficar com o dinheiro dele é melhor que simplesmente matar o garoto. O pai de Fantasma olhou para a mulher. Você fez isso. Mandou buscar seu irmão. Sabia que ele queria ficar com o garoto. A mãe de Fantasma afastou-se. O homem retorcido finalmente. Ele já tinha feito isso. Se levantou. As pessoas afastaram-se de sua cadeira, apreensivas. Ele caminhou com um cochear considerável, cruzando o cômodo. Venha, garoto, disse sem olhar para Fantasma enquanto abria a porta. Fantasma levantou-se devagar, hesitante, olhou para a mãe e para o pai, ao se afastar.
Jeddal inclinou-se, juntando as moedas. No fim das contas, Margel encontrou os olhos de fantasma, mas virou o rosto em seguida. É tudo o que posso lhe dar, sua postura parecia dizer. O fantasma virou-se, esfregando o rosto, e se apressou atrás do estranho sob o sol quente e vermelho. O homem mais velho manquejava, andando com um cajado. Ele olhou para o fantasma durante a caminhada. Você tem nome, garoto? O fantasma abriu a boca. Em seguida parou. Seu antigo nome não parecia mais funcionar. Last Borns, ele disse, por fim. O velho nem sequer piscou, mas Kelsier decidiria mais tarde que Last Borns era difícil demais de pronunciar e o chamaria de fantasma. Fantasma nunca descobriu se Trevo sabia ou não falar a gíria do leste. Mesmo que soubesse, Fantasma duvidava que ele entendesse a referência. Last Borns, levando Steve embora deles. Corruptela da gíria para foi abandonado. Agora, acredito que as histórias, lendas e profecias de Kelsier sobre o 11º metal tenham sido criadas por Ruína. Kelsier estava buscando uma maneira de matar o Senhor Soberano, e Ruína, mesmo que sutilmente, a ofereceu. De fato, esse segredo foi crucial. O 11º metal de Kelsier trouxe a pista necessária que precisávamos para derrotar o Senhor Soberano. No entanto, mesmo aí fomos manipulados. O Senhor Soberano conhecia os objetivos de Ruína e nunca a teria libertado do posto da Ascensão. Assim, Ruína necessitava de outros peões, e para isso acontecer, o Senhor Soberano precisava morrer. Mesmo nossa maior vitória foi modelada pelos dedos sutis de Ruína. 24. Dias depois, as palavras de Melan ainda cutucavam a consciência de Tinson. Você vem, anuncia notícias terríveis e nos deixa resolver os problemas sozinhos? Durante seu ano de cárcere parecera simples. Ele faria suas acusações, daria suas informações e depois aceitaria a punição que merecia. Mas agora, estranhamente, uma eternidade de cárcere parecia uma fuga fácil. Se ele se deixasse levar de tal maneira, seria melhor que a primeira geração? Estaria evitando os problemas contente em ser trancafiado, sabendo que o mundo lá fora não era mais problema seu. Tolo, ele pensou, você será encarcerado por eternidade, ou, no mínimo, até os próprios Kandra serem destruídos e você morrer de fome. Não é uma fuga fácil. Ao aceitar sua punição, estará fazendo o que há de honrado e ordeiro. E, ao fazê-lo, deixaria Milan e os outros serem destruídos enquanto seus líderes se recusavam a tomar uma atitude. Além disso, deixaria Ven sem as informações de que ela precisava. Mesmo de dentro da terra natal, ele sentia os estrondos na rocha. Os terremotos ainda eram distantes, e os outros provavelmente os ignoravam, mas Tinson se preocupava. O fim poderia estar se aproximando. Se estivesse, então Ven precisava saber as verdades sobre os Kandras, suas origens, suas crenças. Talvez ela mesma pudesse usar a confiança. Se ele dissesse qualquer coisa mais para Ven, porém, seria uma traição ainda maior ao seu povo. Talvez um ser humano tivesse achado ridículo que ele ainda hesitasse. No entanto, até aquele momento, seus verdadeiros pecados haviam sido impulsivos, e ele apenas racionalizou mais tarde o que havia feito. Se lutasse para se livrar da prisão, seria diferente. Decidido e deliberado. Fechou os olhos, sentindo o frio da gaiola, ainda solitária na grande caverna. O lugar ficava praticamente abandonado durante as horas de sono. Qual era o objetivo? Mesmo com a bênção da presença que permitia a Tinson se concentrar, apesar do confinamento desconfortável, ele não conseguia pensar em maneiras de escapar da gaiola e dos guardas da quinta geração que tinham a bênção da potência. Mesmo se conseguisse sair da gaiola, teria de passar por dezenas de pequenas cavernas. Com sua massa corporal não tão baixa, não tinha músculos para lutar, e não teria como fugir de um Kandra que tivesse a bênção da potência. Estava acuado. De certa forma, aquilo era reconfortante. Fugir não era algo que ele gostava de considerar. Simplesmente não era o jeito Kandra de agir. Ele havia rompido um contrato e merecia punição. Havia honra no enfrentamento das consequências de suas ações. Não havia? Ele mudou de posição na jaula. Diferente da de um ser humano real, a pele de seu corpo nu não ficava dolorida ou rachada pela exposição, pois era capaz de moldar a carne para remover os ferimentos. No entanto, havia pouco a fazer quanto à sensação de limitação que tinha por ser forçado a ficar naquela pequena jaula por tanto tempo. Um movimento chamou sua atenção.
Tenson virou-se surpreso em ver Varcel e vários outros Kandra, grandes da quinta geração, aproximando-se da jaula. Seu corpo verdadeiro de quartzo, ameaçador em tamanho e coloração. Já é hora? Tenson se perguntou. Com a bênção da presença, ele conseguia recontar mentalmente os dias de sua precisão. Não estava nem perto da hora. Ele franziu o senho, observando que um dos quintos carregava um grande saco. Por um momento, Tenson teve um lampejo de pânico quando os imaginou arrastando-o para fora daquele saco. No entanto, o recipiente já parecia cheio. Ousava ter esperança? Dias haviam passado desde a conversa com Milan, e embora ele tivesse retornado várias vezes para olhá-lo, não mais se falaram. Ele quase esquecera do que dissera a ela, na esperança de que fossem ouvidos pelos capatazes da segunda geração. Varcel abriu a jaula e jogou o saco lá dentro. Fez um som familiar. Ossos. Você deve usá-los durante a punição, Varcel falou, inclinando-se e colocando o rosto translúcido perto das barras de Tenson. Ordens da segunda geração. O que é de errado com os ossos que estou usando? Tenson perguntou com cuidado, puxando para perto o saco sem saber ao certo se ficava empolgado ou envergonhado. Pretendem quebrar seus ossos como parte da punição, Varcel disse, sorrindo. Algo como uma execução pública, mas com a sobrevivência do prisioneiro no processo. É coisa simples, eu sei, mas o ato deve deixar uma impressão para alguns das gerações mais jovens. O estômago de Tenson se revirou. Os Kandra conseguiam reconstituir corpos, verdade, mas sentiam dor de forma tão aguda quanto qualquer ser humano. Seria necessário um espancamento bem severo para romper seus ossos e, com a bênção da presença, não haveria o alívio da inconsciência para ele. Ainda não vejo necessidade de outro corpo, Tenson falou, tirando dos ossos. Não achamos necessário desperdiçar um conjunto de bons ossos humanos, em perfeitas condições, terceiro. Varcel disse, fechando a porta da jaula com tudo. Volto para buscar os atuais em algumas horas. O osso da perna que ele tirou não era de um ser humano, mas de um cão. Um cão de caça grande, do mesmo corpo que Tenson estivera usando ao voltar à terra natal, um ano antes. Ele fechou os olhos, segurando o osso liso entre os dedos. Uma semana antes, tinha falado do quanto desprezava aqueles ossos, esperando que os espiões da segunda geração levassem a informação até seus mestres. A segunda geração era muito mais tradicional que Milan, e mesmo ele achara o pensamento de usar um corpo canino algo de mau gosto. Para os segundos, forçar Tenson a usar um corpo animal seria uma degradação das maiores. E era exatamente com isso que Tenson estivera contando. Você vai ficar bem usando isso aí, Varcel disse, levantando-se para sair. Quando seu castigo vier, todos poderão ver você pelo que realmente é. Nenhum Kandra quebra o próprio contrato. Tenson esfregou o osso da coxa solenemente, ouvindo a gargalhada de Varcel. O quinto não tinha como saber que acabara de dar a Tenson os meios de que precisava para escapar. O equilíbrio é real? Quase esquecemos esse singelo folclore. Os Ska costumavam falar disso antes do colapso. Filósofos discutiram muito a respeito no terceiro e quarto século, mas na época de Kelser já era um tema esquecido por quase todos. Mas era real. Havia uma diferença fisiológica entre os Ska e a nobreza. Quando o Senhor Soberano alterou a humanidade para torná-la mais capaz de lidar com as cinzas, ele mudou outras coisas também. Alguns grupos de pessoas, os nobres, foram criados para ser menos férteis, porém mais altos, mais fortes e mais inteligentes. Outros, os Ska, foram feitos menores, mais robustos e para ter muitos filhos. No entanto, as diferenças eram sutis e, após 1000 anos de procriação entre os dois, foram em grande parte apagadas. 25. Cidade de Phaedrax, Ellen disse, em pé no seu lugar de costume, próximo à proa do barco estreita. Adiante, o amplo canal Conway, o principal canal para o ocidente, continuava ao longe, virando para noroeste. À esquerda de Ellen, o chão se elevava em uma rampa esboroada, moldando um conjunto de formações rochosas íngremes, que se erguia muito mais alto ao longe.
Mais perto do canal, no entanto, uma ampla cidade se aninhava no centro de um grande grupo de formações rochosas. O vermelho e o laranja profundos das rochas eram o tipo que restava quando vento e chuva desgastavam seções mais frágeis de pedra, e muitas delas eram altas, formando pináculos. Outras formavam barreiras irregulares, como um cercado, pilhas de blocos enormes que haviam se fundido, erguendo-se de 9 a 12 metros no ar. Ela não conseguia enxergar o topo dos prédios da cidade sobre as formações. Phaedrax não tinha uma muralha formal. Claro, apenas Luthadel tinha permissão para aquilo, mas as rochas elevadas que a rodeavam formavam um conjunto de fortificações naturais, similares a terraços. Ele já estivera na cidade antes. Seu pai fizera questão de apresentá-lo a todos os principais centros culturais do Império Final. Phaedrax não foram desses, mas estava no caminho de Tremreder, no passado conhecida como a capital do Ocidente. Ao forjar seu novo reino, porém, Seta havia ignorado Tremreder, estabelecendo sua capital em Phaedrax em vez disso. Um movimento inteligente na opinião de Ellen. Phaedrax era menor e mais defensível, além de ter sido uma das maiores estações de suprimentos para diversas notas de canal. A cidade parece diferente da última vez que estive aqui, Ellen disse. Árvores. Ham respondeu, em pé ao lado. Phaedrax costumava ter árvores crescendo nas plataformas e platôs rochosos. Ham olhou para o imperador. Estão prontos para nossa chegada. Derrubaram as árvores para ter um campo de massacre melhor e impedir que nos aproximemos desapercebidos. Ellen assentiu. Olhe lá embaixo. Ham estreitou os olhos, embora obviamente tenha levado um momento para discernir o que os olhos aguçados pelo estranho de Ellen haviam percebido. Ao norte da cidade, na parte mais próxima da principal rota de canal, terraços e plataformas de pedra formavam um crânio natural, com mais ou menos 6 metros de largura. Era o único caminho para entrar na cidade, e os defensores haviam cavado valas no chão. Estavam cobertas naquele momento, claro, mas passar por aquela entrada estreita como com fossos diante de exércitos e arqueiros possivelmente atirando nas plataformas rochosas lá em cima, com um portão no fim. Nada mal, Ham falou. Só estou feliz por terem decidido não drenar o canal por nossa causa. Enquanto se moviam para o oeste, a terra havia se erguido, exigindo que o comboio passasse por vários mecanismos gigantescos de comporta. Os últimos 4 haviam sido intencionalmente travados, exigindo horas de esforço para fazê-los funcionar novamente. Eles dependem demais do canal, Ellen falou. Se sobreviverem ao nosso cerco, precisarão receber suprimentos por barco, supondo que consigam algum suprimento. Ham ficou em silêncio. Por fim, virou-se, olhando de volta para o canal escuro às duas costas. El, não acho que muito mais coisa vá passar por este canal. Os barcos mal conseguiam chegar até aqui. Há muita cinza entupindo a via. Se formos para casa, teremos que ir a pé. Se formos para casa? Ham deu de ombros. Apesar do clima ocidental mais frio, ele ainda usava apenas um colete. Como Ellen era um alomântico agora, finalmente conseguia entender o hábito. Enquanto queimava Peltry, mal sentia frio, mesmo que vários dos soldados houvessem reclamado do clima pela manhã. Não sei, El. Ham respondeu por fim. É só que tudo isso me parece um mau agouro. Nosso canal fechado atrás de nós enquanto viajamos, como se o destino estivesse tentando nos encalhar aqui. Ham, Ellen disse, tudo parece agourento para você. Vamos ficar bem. Ham deu de ombros. Organize nossas forças, Ellen ordenou, apontando. Ancore naquela baía, adiante e monte acampamento naquela plataforma. Ham assentiu. Ainda estava olhando por cima do ombro, contudo, na direção de Luthadel, que eles haviam deixado para trás. Eles não temem as brumas, Ellen pensou, olhando através da escuridão para as formações rochosas que marcavam a entrada da cidade de Phaedrax. Fogueiras crepitavam em seu horizonte, iluminando a noite. Com frequência, luzes assim eram fúteis. Apenas mostravam o medo que o homem tinha das brumas. De alguma forma, porém, aquelas fogueiras eram diferentes. Pareciam um alerta, uma declaração ousada de confiança. Queimavam, brilhantes e altas, como se flutuassem no céu. Ellen se virou, entrando na tenda de comando iluminada, onde um pequeno grupo de pessoas estava à espera dele. Ham, Seth e Vin.
Demou não estava com eles, pois ainda se recuperava da doença das brumas. Estávamos espalhados, pensou Ellen. Fantasma e brisa no norte. Penrod lá em Luthadel. Felt vigiando o depósito no leste. Tudo bem, Ellen disse, deixando as abas da tenda se fecharem ao passar. Parece que eles se aconchegaram muito bem lá em cima. Chegaram os relatórios iniciais dos batedores, Ham informou. Estimamos cerca de 25.000 soldados. Menos do que eu esperava, Helen comentou. Aquele maldito Yeoman precisa manter o controle do restante do meu reino, Seth falou. Se ele chamasse todas as tropas para a capital, as outras cidades o derrubariam. O quê? Vin perguntou, num tom divertido. Acha que eles se rebelariam e passariam para o seu lado? Não. Eles se rebelariam e tentariam tomar o reino para eles, Seth respondeu. É como as coisas funcionam. Agora que o senhor soberano se foi, cada pequeno lorde ou obrigadorzinho com um pouco de gosto pelo poder acha que pode governar um reino. Diabos, eu mesmo tentei, e vocês sabem. Diabos, eu mesmo tentei, e vocês também. E conseguimos, Ham enfatizou. Assim como Lord Yeoman, Alan disse, cruzando os braços. Ele tem mantido o reino desde que Seth marchou para Luthadel. Ele praticamente me expulsou, admitiu Seth. Tinha voltado metade da nobreza contra mim antes de eu sequer partir para Luthadel. Disse que o deixei no comando, mas nós sabemos da verdade. Ele é esperto. Esperto bastante para saber que pode manter a cidade contra uma força maior, espalhar suas tropas para manter o reino e resistir a um cerco mais longo sem esgotar seus suprimentos. Infelizmente, é provável que Seth esteja certo, Ham falou. Nossos relatórios iniciais estimavam as forças de Omen em torno de 80.000 homens. Seria um tolo se não tivesse algumas unidades a uma distância de assalto do nosso acampamento. Temos que estar atentos a possíveis investidas. Dobre as sentinelas e triplique as patrulhas de batedores, Alan disse, especialmente durante as primeiras horas da manhã, quando a bruma do dia vem para obscurecer, mas o sol está alto para iluminar. Emma assentiu, pensativo. Ellen continuou. Ordene também que os homens fiquem nas tendas durante as brumas, mas diga para ficarem prontos para um ataque. Se Yeoman pensar que estamos com medo de sair, talvez possamos atrair um de seus ataques surpresas contra nós. Inteligente, Ham disse. Mas isso não vai fazer com que atravessemos aquelas muralhas naturais, Ellen admitiu, cruzando os braços. Seth, o que você tem a nos dizer? Tome o canal. Ponha sentinelas ao redor daquelas formações rochosas superiores para garantir que Yeoman não reabasteça a cidade por vias ocultas. Em seguida, avance. O quê? Ham perguntou, surpreso. Ellen encarou Seth, tentando decifrar o que o homem queria dizer. Atacar as cidades dos arredores? Deixar uma força aqui que seja grande o bastante para bloquear um rompimento de cerco enquanto capturamos outras partes do território? Seth assentiu. As cidades das redondezas, em sua maioria, não são fortificadas. Desmoronariam sem apresentar resistência. Boa sugestão, Ellen confirmou. Mas não faremos isso. Por que não? Seth inquiriu. Não se trata apenas de reconquistar sua terra natal, Seth. Nosso principal objetivo é capturar aquele depósito, e eu espero fazer isso sem recorrer à pilhagem pelo interior do país. Seth bufou. O que você espera encontrar lá? Alguma maneira mágica de parar as cinzas? Nem o Action é capaz de fazer isso. Tem alguma coisa lá, Ellen respondeu. É a única esperança que temos. Seth negou com a cabeça. Você vem buscando solucionar um quebra-cabeças deixado pelo Sr. Soberano há quase um ano, Helen. Nunca lhe ocorreu que o homem era um sádico? Não há segredos, não há maneira mágica de sair desta situação. Se queremos sobreviver aos próximos anos, teremos de fazê-lo por conta própria, e isso significa reivindicar o domínio ocidental. Os platôs desta área representam algumas das terras cultiváveis mais elevadas do Império, e altitudes maiores significam mais proximidade com o Sol. Se encontrar plantas que sobrevivam mesmo com as brumas do dia, terá que cultivá-las aqui. Eram bons argumentos, mas não posso desistir. Ellen pensou. Não ainda. Ellen havia lido os relatórios de suprimentos que vinham de Luthadel e examinado as projeções. As cinzas estavam matando as safras muito mais que as brumas. Mais terra não salvaria seu povo. Eles precisavam de algo mais. Algo que ele esperava. O Senhor Soberano havia deixado.
Algo que ele esperava, o Senhor Soberano havia deixado. O Senhor Soberano não odiava seu povo e não queria que ele se extinguisse, mesmo que fosse derrotado. Deixou comida, água, suprimentos, e se soubesse de segredos, ele os esconderia nos depósitos. Vai haver algo lá. Tem de haver. O depósito continua sendo nosso alvo primário, Alan disse. De Solsaia conseguiu ver o sorriso de Ben. Ótimo, Seth disse com um suspiro. Então, você sabe o que temos de fazer. Esse cerco pode perdurar. Esse cerco pode durar um tempo. Helena assentiu. Ham, envie nossos engenheiros ainda sob as brumas. Veja se eles podem encontrar uma maneira de fazer nossas tropas cruzarem aquelas valas. Mande batedores buscarem riachos que possam correr para dentro da cidade. Seth, você provavelmente poderá nos ajudar a localizar alguns deles. E assim que conseguirmos espiões dentro da cidade, ordene que busquem estoques de comida que possam estragar. Ordene que busquem estoques de comida que possamos estragar. Um bom começo, Seth comentou. Claro, tem uma maneira fácil de instalar o caos naquela cidade. Talvez fazer com que se rendam sem lutar. Não vamos assassinar o rei Yomen. Ellen interrompeu. Por que não? Seth questionou. Temos dois nascidos das brumas. Não teríamos dificuldade para matar a liderança de Phaedrax. Não trabalhamos desse jeito, disse Ham, seu rosto ficando sombrio. Ah, é? Isso não impediu Ven de abrir um buraco no meu exército e me atacar antes de formarmos uma aliança. Aquilo foi diferente, Ham retrucou. Não, ela interrompeu. Não foi. O motivo pelo qual não vamos assassinar Yeoman Seth é porque queremos tentar a diplomacia primeiro. Diplomacia? Não acabamos de marchar para cima da cidade dele com um exército de 40 mil soldados? Esse não é um movimento diplomático. É verdade, Helen concordou, meneando a cabeça. Mas não atacaremos. Ainda não. Agora que estou aqui pessoalmente, não temos nada a perder conversando antes que enviemos nossas forças noite adentro. Talvez consigamos persuadir Lord Yeoman de que uma aliança o beneficiará mais que uma guerra. Se fizermos uma aliança, Seth falou, inclinando-se para a frente em sua cadeira. Não conseguirei minha cidade de volta. Eu sei, Seth franziu o senho. Você parece estar se esquecendo, Seth, Alan disse. Você não formou uma aliança comigo. Você se ajoelhou perante mim oferecendo juras de serviço em troca de não ser executado. Agora eu preciso da sua lealdade e irei recompensá-lo com um reino para ser governado sob minha autoridade. No entanto, você não escolherá onde será esse reino, nem quando eu concederei esse governo. Seth se calou, sentado em sua cadeira, um braço descansando sobre suas pernas inúteis, paralisadas. Por fim, ele sorriu. Que inferno, garoto. Você mudou muito desde que eu o conheci. É o que todos estão me dizendo, Ven. É o que todos estão me dizendo. Ven, acha que consegue entrar na cidade? Ela ergueu uma sobrancelha. Espero que essa tenha sido uma pergunta retórica. Foi uma tentativa de ser educado, Alan disse. Preciso que você faça um reconhecimento. Não sabemos quase nada sobre o que tem acontecido neste domínio nos últimos tempos, pois concentramos todos os nossos esforços recentes em Urtou e no Sul. Vin deu de ombros. Posso sondar um pouco. Não sei o que espera que eu encontre. Seth, Alan disse, virando-se. Preciso de nomes, informantes, ou talvez alguns nobres que ainda possam ser leais a você. Nobres? Seth perguntou com um sorrisinho. Leais? Alan revirou os olhos. Que tal alguns que possam ser subornados para nos dar algumas informações? Claro, vou listar alguns nomes de locais. Supondo que eles ainda morem na cidade. Inferno. Suponho que ainda estejam vivos. Supondo que ainda estejam vivos. Não se pode confiar muito nisso ultimamente. Helena assentiu. Não vamos dar mais nenhum passo até termos mais informações. Cuide para que os soldados cavem direito. Use as fortificações de campo que Demolse os ensinou a fazer. Seth, mande aprontar aquelas patrulhas e faça com que nossos olhos de estanho fiquem alertas, de vigia. Ven vai sondar e ver se consegue infiltrar-se no depósito como fez em Urtou. Caso descobramos o que tem lá, poderemos decidir melhor se arriscamos tentar a conquista da cidade ou não. Os diversos membros do grupo assentiram, compreendendo que a reunião estava encerrada. Quando saíram, Alan voltou para as brumas no exterior, olhando para as fogueiras distantes que crepitavam nas alturas rochosas, quieta como um suspiro. Ven se pôs ao lado dele, seguindo seu olhar. Ficou ali por alguns momentos. Em seguida, olhou para o lugar onde 2 soldados estavam entregando na tenda para buscar e carregar Seth. Seus olhos estreitaram-se com desgosto.
Eu sei, Ellen disse, em voz baixa, sabendo que ela estava pensando em Seth novamente e em sua influência sobre ele. Você não vetou a ideia de apelar para o assassinato, Ven disse, também baixinho. Espero que não chegue a esse ponto. E se chegar? Então tomaremos a decisão que for o melhor para o Império. Ven ficou em silêncio por um instante. Em seguida, olhou para as fogueiras no alto. Eu poderia ir com você. Ellen se ofereceu. Ela sorriu e em seguida o beijou. Desculpe, mas você é barulhento. Admita, eu não sou tão ruim assim. Ah, você é, Ven falou. E tem um cheiro forte. Ah, é? Ele perguntou, divertindo-se. Cheiro de quê? De imperador. Um olho de estanho pegaria você em segundos. Ellen ergueu as sobrancelhas. Entendi. E você não tem um aroma imperial também? Claro que tenho, Ven falou, franzindo o nariz. Mas eu sei como escondê-lo. De qualquer forma, você não é bom o suficiente para vir comigo, Ellen. Desculpe. Ellen sorriu. Ven, querida e direta. Atrás dele, os soldados saíram da tenda, carregando Seth. Um ajudante foi até eles, entregando para Ellen uma pequena lista de informantes e nobres que talvez estivessem dispostos a falar. Ele a passou para Ven. Divirta-se. Ela soltou uma moeda entre eles, beijou-o de novo e saltou noite adentro. Estou apenas começando a entender a genialidade da síntese cultural do Senhor Soberano. Um dos benefícios que tinha por ser imortal e para todos os fins relevantes, onipotente, era uma influência direta e eficaz sobre a evolução do Império Final. Foi capaz de tomar elementos de uma dúzia de diferentes culturas e aplicá-las à sua nova sociedade perfeita. Por exemplo, a virtuosidade arquitetônica dos construtores Clanny é manifestada nas fortalezas construídas pela alta nobreza. A noção de moda Clanny, ternos para cavalheiros, vestidos para senhoras, é outra coisa da qual o Senhor Soberano resolveu se apropriar. Desconfio de que, apesar de seu ódio pelo povo Clanny, do qual Elendil era membro, Rashek também tinha uma inveja entranhada deles. Os terrizanos da época eram pastores, enquanto os Clanny se mostravam cosmopolitas cultos. Por mais irônico que seja, faz sentido que o novo império de Rashek tenha imitado a alta cultura do povo que lhe odiava.